pessoal, tudo bem? Espero muito que você esteja bem, que você seja bem-vinda de volta aqui também, né? Nessa aulinha, na continuidade desse projeto. Aula 1 fizemos o pãozinho, aula 2 a taça do cálice dourado e a aula 3 agora a uva, né? Lembrando, se você quiser adquirir o projeto, são 3 projetos, tá? Você clica no link que está nos comentários e fala comigo, tá? É o link que leva para o meu WhatsApp, um link seguro, tá bom? É só você clicar que ele vai abrir outra janelinha, né, na internet, mas em seguida já vai abrir o meu perfil do WhatsApp, tá? E você pode solicitar por lá também. Vamos, bora pra pintura, né? Sem enrolação mais, né? Então, dei início aqui nessas uvinhas, né? Algumas uvinhas vão ter um tomzinho verde, ó, tá? Que eu achei que fica bonitinho esse tom também. Tem um vídeo curtinho, um short, né? Aqui no canal, que eu ensinei um tipo de pintar uva. Esse aqui vai ser um pouquinho diferente, tá? Eu espero que fique legal também. Então, eu dei início aqui, né, nessa uvinha aqui do finalzinho, que ela tá um pouquinho apertada aqui, mas dá pra fazer, tá? Então, aqui, ó, você tem que ter noção que ela vai ficar bem escurinha essa parte aqui. Então, eu vou utilizar o pincel número 0 da Castelo C521, ó. Ela tem duas uvinhas aqui. Então, essa uvinha aqui de dentro, eu vou deixar ela bem mais escura aqui, ó. Vamos preencher com o púrpura. A uva, ela é um processo um pouquinho mais demorado, porque nós precisamos pintar de uva em uva, tá? Se você quiser um trabalho um pouco mais realístico, né? Você faz de um em um, assim, tá? Mas sempre assim, tendo a base que, por exemplo, aqui embaixo ela vai ser mais escurinha, né? Porque ela tá deitada aqui embaixo, então aqui vai ser mais sombra, aqui em cima vai ser mais luz, tá? Então, sempre leve essa dica em consideração. Aqui, preenchi de púrpura. Vou começar a escurecer agora. Eu venho com a cor uva dos lados aqui, porque ela vai ficar muito escondidinha, essa uvinha aqui, tá? Em seguida, eu vou vir com a cor berinjela, que mesmo que as cores não vão aparecer muito, eu gosto de fazer essa construção de cores, tá? Eu acho que fica uma pintura bem legal, né? Do que colocar uma cor já escura, eu gosto de fazer assim, tá? Aí você vê. Se você acha que não compensa fazer assim, você já coloca a cor escura de uma vez. E para dar um pouquinho mais de sombra aqui, eu vou vir com um pouquinho de preto nessa parte aqui, entre as uvas aqui, ó. Deixa um pouquinho de preto, vai dando umas batidinhas com o pincel assim. Você pode limpar o seu pincel. E vou colocar só um pontinho de branco bem pequeno aqui no meio, aqui, ó. Quase nada, tá? Porque essa uva, ela tá bem escondida aqui, ó. Então, só pra dar um pontinho de luz mesmo. Pega o branco no pincel, tira o excesso no paninho, ó. Só pra dizer que tem uma uvinha aqui escondida. Essa uva daqui também, ela vai ser mais escura, tá? Então, eu vou fazer ela um tomzinho um pouquinho verde aqui na ponta, ó. Então, eu vou vir com verde pistache, um pouquinho de amarelo limão. E já vou preencher com o púrpura aqui, ó, toda essa parte aqui. E vou esfumar, ó, com esse verde aqui. Então, vai ficar uma pontinha só verde, quase nada, tá? Em cima desse verde, eu já venho com branco aqui, ó, dando batidinhas, levando pra cima do púrpura aqui. Que depois a gente vai retocar aqui essa parte. Em seguida, vem na sequência, né, a cor uva. E a cor berinjela aqui, ó.
vou utilizar o preto, vou deixar assim mesmo. Aí eu volto com o branco, dando umas manchadinhas assim. E dou sequência nas outras uvas. Aqui ela tem uma uva bem escurinho, já venho com berinjela, que é um pedacinho muito pequeno aqui, ó. Venho com berinjela e um pouquinho de preto também. Então, quando o espaço é muito pequeno, você vem direto assim com essa cor. Passar o pincel sujinho aqui de preto aqui. E dou continuidade nas uvas aqui, então. Então, essa aqui também eu vou fazer um pouquinho mais verde, venho com o verde pistache aqui, nessa voltinha, trago um pouco aqui pra dentro, tá? Meio manchadinho assim. Em seguida, veio preenchendo com essa cor púrpura. E venho dando uma mescladinha aqui pra cima. Mão leve, tá? Senão a gente tira todo o efeito desse verde aqui, ó. Vem trazendo um pouco acima do verde. Faz a voltinha da uva aqui. Aqui no fundinho já coloca a cor uva. E também esfumando aqui pra dentro. Na voltinha aqui, sempre prestando atenção onde que tá, se a uva tá embaixo ou em cima, tá? Acabei não achando necessário usar o amarelo limão, então nós não vamos utilizar. Só o verde pistache mesmo. Completa aqui e traz um pouquinho pra cá. Com o pincel. Vem com a cor berinjela aqui na parte da sombra. Trago um pouquinho aqui assim, ó. Pode pular um espaço, em vez de você colocar aqui, você põe um pouquinho mais pro meio e dá uma sujadinha assim, que toda uva ela é meio manchadinha, né? Ela não é lisa, né? Então, vem com um pouco de berinjela aqui também. E para dar claridade, vamos utilizar o branco. Coloca aqui no meio, ó. Vai distribuindo a tinta dos lados aqui. Se quiser pode dar batidinhas ou movimentos circulares para fazer esse efeito de luz aqui, ó. Esse branco também é necessário retocar depois, tá? Igual aqui, ó. Ele deu uma boa secada, né? A gente vem no ponto de luz retocando aqui, ó. Deixa ele meio manchado assim, tá? Não precisa deixar redondinho assim. Vai dando batidinhas e distribuindo. Então, seguindo a sequência aqui, né? Vou preencher aqui essa parte de cima. Também a mesma coisa, ó. Um pouquinho do verde pistache, que aqui ele tá um pouquinho só na luz, né? Em seguida, já venho com o púrpura na sombra, tá? Então, pintar uva é muito simples, é só você ver mesmo, né? Analisar qual uvinha tá por baixo uma da outra, né? Qual precisa receber mais luz ou mais sombra, né? Você analisa e vai pintando assim, né, o seu cachinho de uva. À medida que vai subindo aqui, ó, vai subindo com a tinta aqui pra cima. Pode passar um pouquinho em cima desse verde, tá? E a cor seguinte, a cor uva, né? Aqui. Vou deixar um espacinho aqui embaixo, porque senão ele vai juntar muito aqui, ó, tá? Então, venho com a cor uva. Também deixando ela manchadinha. Um pouquinho pra cá.
Aqui eu vou vir com a berinjela para deixar mais escuro essa parte aqui, porque ela tá embaixo dessa daqui, né? Então, carrego um pouco mais de berinjela aqui. Aqui não precisa, tá? Porque ela tá embaixo daquela taça, mas se eu passar berinjela, ela vai ficar muito escura. Ó. E vou colocar também um pouquinho de preto aqui, ó. Então, o preto vai ser bem, somente nas áreas que tá muito, assim, escondidinha a uva, tá? Pra gente poder fazer a mesclagem das cores certinho, né? E não ficar aparecendo aqui, ó. Igual aqui colocou o berinjela, aqui o preto, né? Então, onde tá o preto, ele vai ficar bem mais escurinho, né? O branco sempre por último, tá? Ó, deposito branco. Sempre utilize um paninho também para limpar a sujeirinha. Ó, vem trazendo esse esfumadinho pra cá. Pra que ele fique um pouquinho manchado, assim, né? Vou colocar um pouquinho de branco aqui no finalzinho só para dar um destaque a mais. E esse branco aqui também precisa ser retocado depois, tá? Aqui eu retoquei, deixei ele mais branquinho. E assim, sucessivamente, nós vamos pintando cada caixinho de uva, né? Deixa eu só ver um risco aqui. Ah, ele tem uma uvinha pra cá e aqui bem escurinho. Então, essa parte aqui, ó, vai ser bem escura, né? Ó, então, vamos colocar a cor uva aqui. Como ele vai ficar muito escondido, né? Então, eu vou deixar bem mais escuro aqui, ó. Vou passar um pouquinho só nessa divisão aqui, que no caso aqui tem uma uvinha escondida aqui e aqui outra, né? Então, venho um pouquinho de púrpura. E já vou vir direto com preto aqui, ó. Na verdade, nem precisava colocar o uva embaixo, pode vir com preto já direto. Que vai ficar muito escura essa parte aqui, ó. Traz um pouquinho pra cá, tá? Em seguida aqui a mesma coisa, eu vou vir com um pouquinho de uva nessa parte. Aqui na pontinha, dando continuidade com o púrpura. E a pontinha aqui um pouquinho de verde pistache, que aqui é uma uvinha também. Ela tá bem escondida, né? Mas dá pra gente fazer sim. Vou pegar um pouquinho de branco, só pra diferenciar essa uvinha de baixo aqui, eu vou passar nessa uvinha aqui, ó. E vou trazer um pouquinho pra cá. E do outro lado eu venho com um pouco mais de preto nessa beirada aqui. E por último, o branco, né? O branco vai ficar bem aqui em cima. Se for muita tinta, você vai tirando o excesso no paninho aqui, ó. Vem trazendo um pouquinho, só no meio. Tá? Ó, então, vou colocar mais um pouco de branco aqui. Somente mesmo pra dar o efeitinho, um pouquinho aqui dentro, aqui. Então, como essas uvinhas, elas estão muito escondidinhas, elas vão ficar bem mais escuro, né? Essa uvinha aqui, né, ela vai ficar com mais claridade. Vou colocar um pouco de verde na pontinha aqui. Trazendo um pouco aqui pra dentro. Em seguida, preencho com o púrpura. Pode deixar um risquinho de branco aqui em cima, só levando a sujeirinha aqui, ó, do pincel em cima
verde aqui, ó, pra não ficar muito verde também, né? Ele vai ficar um tomzinho mais apagadinho, né? Aqui também, ó, vamos pôr o púrpura. Em seguida, já coloco a coruva na parte das sombras, né? Que ela tem sombra aqui também, ó. Aqui embaixo. E vou já levando toda essa corzinha, mesclando uma cor com a outra. Lembrando, deixa ela bem assim, manchadinha, que ela fica legal também, né? Em seguida, venho com a cor berinjela, nesses meinhos mais escurinhos, um pouquinho pra cá, tá? Passo um pouquinho aqui, venho fazendo a manchinha também, ó. Vou deixar a pontinha um pouquinho mais verde. Aqui, mesma coisa, venho com a sujeirinha do branco, aqui assim, e na beiradinha aqui, ó. E esse branquinho você vai distribuindo um pouquinho, assim, deixando ela manchada mesmo, tá? Pega um pouquinho mais. Sempre tira o excesso no paninho antes de colocar aqui, tá? E relembrando novamente, esse branco precisa ser retocado, tá? Aqui no fundinho, vou colocar um pouquinho só de preto. Só pra dar um toquinho a mais de sombra, né? E assim, vou dar continuidade aqui em cima. Então, como eu disse no começo do vídeo, né? Aqui em cima ela vai ficar um pouquinho mais clara. Então, eu venho com um pouquinho mais de luz aqui, ó. Passei o verde, um pouquinho de branco em cima, tá? Em seguida, venho completando com o púrpura. Ela vai ficar um pouquinho mais rosada, né? Mas também sempre se atentando aqui a luz e sombra, tá? Vou trazer um pouquinho esse púrpura mais aqui pra cima, aqui, ó. Em seguida, a coruva, desculpe. Se você não quiser usar cor uva, pode usar o vinho também, tá? Traz um pouco pra cá. Deixa ele meio manchadinho assim mesmo. Depois, berinjela. Não vou deixar muito escura essa parte, tá? Porque ela tá aqui em cima, então ela não vai ficar tão escura. Coloca somente na sombra, dá uma sujadinha pra cá. Limpa o seu pincel pra gente colocar o branco agora. Então, branco, sempre tira o excesso no paninho, ó, passa na claridade. E aqui embaixo, aqui, ó, tá? Porque ela tá em cima, né, de tudo aqui. Vou passar um pouco de branco aqui. Pega mais um pouquinho. Deixa mais um pouquinho manchadinho. Aqui também, depois nós vamos retocando o branco, né? Você vê que ele vai dando uma sumidinha, né? Então, assim que secar, a gente vem pondo a luz mais sequinha nessa uva, tá? Deixar um pouquinho só mais verde. Vou trazer um pouquinho. Em seguida, essa uvinha daqui, ó. Vamos colocar o verdinho. Vou deixar o verde um pouquinho mais no meio, assim. Em seguida, vamos completando com o púrpura.
Essa daqui eu já vou fazer a voltinha aqui, ó, de púrpura. Ó, vou vir misturando as cores. Não põe muita força aqui, né, pra fazer essa mescla. Deixa ele mais verdinho aqui no centro, aqui, ó. Tá? Chama a pontinha assim. Aí, a gente vem com uma coruva na parte da sombra aqui. E um pouquinho aqui pra fora, aqui. Sempre fazendo também o movimento da uva, né? Se ela é redondinha, segue o movimento redondinho, né? Vem dando umas manchinhas aqui pra cima, tá? Por último, um pouquinho só de berinjela aqui, ó. Esse lado aqui, pra cá. Só a sujeirinha mesmo do pincel vai distribuindo, né? Agora o branco passa na voltinha aqui, ó. Essa voltinha de fora, um pouquinho aqui pra dentro, movimentos circulares. E vem, ó, deixando ele manchadinho assim. Pode deixar ele meio feinho assim, ó, tá? Fica até um efeito mais bonito também. Ó, aqui, ó, deixa ele mais branco aqui. Que a uva, ela tem essa partezinha manchada, né? Fica legal também. Então, você vai seguir nessa sequência em todo esse cacho de uva aqui, tá? Cuidado pra não fazer igual que eu tô fazendo aqui, ó, que tá ficando uns buraquinhos aqui. Aí você vem com a corzinha mais escura, que é a berinjela, e tenta deixar meio redondinho a uva aqui, ó. Tá? Que às vezes a gente vai pintando, vai deixando uns cantinhos sem pintar, né? Certo? Então, esse passo a passo é só você ir seguindo no cacho inteiro aqui, ó. Lembrando que aqui embaixo ela vai ficar escurinha igual fizemos aqui, né? Então, nessas uvinhas pequenas, carrega mais de preto com berinjela, né? E faz certinho os pontos de luz, né? Os brilhos, conforme vai secando, vai retocando assim, ó. Deixando ele meio manchadinho, tá? Não precisa deixar bonitinho assim a uva. Deixa ela, quanto mais manchada, mais bonita vai ficando, né? Então, eu vou terminar de preencher tudo aqui, porque senão se eu ficar falando uva por uva, né? Eu vou falar a mesma coisa em todas as bolinhas aqui. Então, eu vou preencher tudinho e volto pra gente fazer a folha. Finalizei as uvinhas aqui, né? Da mesma forma que ensinei o passo a passo aqui, né? Fui preenchendo tudo aqui certinho, né? Como ela aqui embaixo ela tá molhada, não vou colocar muita luz aqui, né? Somente aqui a parte de cima mesmo, que eu vou vir com branco, tiro o excesso no paninho e vem reforçando esses pontos de luz aqui, ó, deixando meio manchadinho, tá? Pra que a luz fique mais concentrada na parte de cima aqui, ó. Então, aqui embaixo eu quase que não vou mexer, ó, só bem pouquinho mesmo, tá? Só a sujeirinha do pincel, do branco que tá no pincel, tá? Então, à medida que vai secando, né, você vem clareando um pouco mais com o branco a parte aqui de cima, tá? Não tem segredo também, somente você analisando onde que tá a luz, né, onde que tá a sombra. E deixando esse aspecto meio manchadinho, assim, que toda uva tem mesmo, tá? Um pouquinho mais. Então, vai secando, você vai analisando, tá? Então, vamos para a folhinha agora.
pintar esse cabinho aqui, eu vou colocar a corzinha verde pistache nessa parte aqui de cima, ó. Pode preencher tudo aqui. Vou concentrar esse verde mais nessa parte de cima aqui, ó. E vou puxar também nesse galinho da folha aqui, ó. Até aqui embaixo, tá? Um pouquinho pra cá também, na parte de cima. E assim. Agora, pra gente começar a fazer o efeito do galho, ó, ficou meio manchadinho, mas é assim mesmo, tá? Então, ó, vamos vir com o sépia aqui, nessa parte de baixo aqui, ó. Tem um galinho aqui. E vai mesclando as cores assim. Aqui embaixo também, vou trocar esse pincelzinho aqui por um menorzinho. Aqui na dobrinha a gente coloca o sépia, deixa esfumadinho. E aqui na parte de cima coloca um pouco de sépia também. E esse sépia vem trazendo nesse galho aqui pequenininho também, tá? Vai mesclando as cores pra não ficar buraquinho, né? Esse galho aqui de baixo, ele ficou mais marronzinho, mas tudo bem, não tem problema. E vem com um pouquinho aqui, ó, nessa partezinha também, ó. Não vou levar até lá no fundo, só nesse comecinho aqui mesmo. E vou dar uma esfumadinha. Tá? Então, fiz esse primeiro passo com o verde pistache e o sépia. Agora, com branco, eu vou clarear essa área aqui, ó, do cabinho que tá cortado. Aqui vai ser uma luz também, nesse galho aqui de cima. Bom, vai dar uma claridade. Aqui ele tem uma divisóriazinha aqui. Acabou que juntando tudo aqui, mas tudo bem, deixa assim mesmo. Vou colocar um pouquinho de preto aqui pra tampar esse buraquinho aqui, ó. Tá? E esse branquinho aqui também precisa ser retocado à medida que vai secando, tá? Ó, venho com branquinho um pouquinho aqui também. E nesse comecinho aqui, ó. Pra que fique o efeito da luz do galho, né? Então, nessas partes que colocamos o branco, você vem retocando de novo com o branco, tá? Feito esse passo a passo, ainda com o pincelzinho e a tinta branca, você vai passar nesses meinhos aqui, ó. Esse aqui vai ser uma base, tá? Então, vem puxando aqui um pouco de branco e pra cá, porque depois nós vamos colocar o verde pistache, tá? Nessas risquinhos aqui do meio também, ó. Passa o branco e espalha. Então, vamos esperar deixar secar um pouquinho esse branquinho que havíamos passado no meio aqui, né? Acho que faltou um aqui, só puxar aqui. Agora, a gente vai vir com o tom verde pântano em algumas áreas aqui também, ó, da parte da folhinha aqui, ó. Então, vem com verde pântano, faz a voltinha aqui, né? Que ele tem um detalhezinho da folha e vem trazendo pra dentro. Coloca o verde pântano, traz pra dentro. Vai deixando manchadinho assim. E em seguida eu venho com o verde grama, ó, fazendo a mesclagem aqui das cores, ó.
vou encontrando com esse verde pântano aqui, ó. Tá vendo que essa marcação aqui do branco, ele não some, ó, né? A gente passa o pincel e ele fica lá embaixo, né? E vem fazendo o degradê aqui de tinta. Em algumas áreas eu vou deixar essa folhinha com aspecto mais queimado. Então, eu venho com marfim não, verde pistache, tá? Nessa partezinha aqui, vou preencher de verde pistache. E um pouquinho de sépia, ó. Coloco o sépia aqui e vou distribuindo. Pra que fique um tonzinho mais queimadinho da folha, né? E vou levando aqui pra cima também. E termino de preencher com esse verde grama. Pode preencher e começar a encontrar com essa parte de baixo aqui, ó. Sempre mesclando bem as cores, tá? Então, aqui, ó, ele ficou mais queimadinho e aqui mais verdinho, né? Vou fazer esse processo em toda a volta aqui, ó. Nas voltas que eu quero que fique mais escuro, eu coloco o verde pântano. Sempre, ó, mesclando uma cor com a outra. Venho completando com o verde pântano. E nessa pontinha vou deixar mais queimadinho, vou colocar o verde pistache. Verde pistache um pouco mais pra cá também. E já venho com sépia de novo. Coloco o sépia aqui e vou distribuindo a corzinha que tá no pincel. E vou mesclando uma cor com a outra. Então, ele fica meio manchadinho mesmo. Aí, já termino de preencher aqui com o verde grama. E vou trazendo essa cor aqui pra baixo. Vou colocar um pouquinho mais de verde pântano aqui. Levando um pouquinho lá pra cima, tá? Então, ele fica esse mesclado de cores bem bonito, né? Um pouquinho mais escuro aqui. E vou, ó, levando a sombrinha um pouco lá pra cima. Que depois que secar, a gente vai precisar escurecer um pouquinho esses meios, tá? Então, vou dando a sequência aqui, nesse lado aqui, fazendo a mesma coisa que aqui. Então, preenche tudo aqui, da mesma forma que fiz esse ladinho, fiz pra lá também, né? Agora, eu vou vir com um pouco de verde pântano. E nesses meios aqui, ó, daqui pra fora, eu vou dando uma escurecidinha a mais, ó. Uma marcação a mais, tá? E nesses meinhos aqui também, ó. Vou depositando o verde pântano pra dar uma profundidade nesses raminhos aqui, ó. Se você preferir fazer esse passo quando tiver bem mais seco, pode ser também, tá? Ou depois que secar, você repete esse processo aqui, ó, que ele vai dar uma profundidade a mais aqui na pintura. Agora ele tá meio molhado aqui, né? Então, ele acaba aqui não aparecendo muito, né? Um verde pântano aqui, ó. Vem, coloca a tinta lá e vem puxando pra fora aqui, ó. No sentido da folhinha, tá? Um pouquinho mais aqui. Do outro lado também, ó. Essa aqui a gente puxa pro lado de lá. Coloca aqui, puxa no sentido da folha, tá? Coloca aqui e puxa. Ele tá muito molhado, então
vai acabar que não vai aparecer muito, tá? E faz também toda essa folha aqui também, ó. Coloca tinta e puxa pra lá. Aí ela fica uma folha mais marcadinha, né? Os veios da folha fica mais marcada. Então, assim que secar, você repete esse passo aqui, tá? Do verde pântano. E também, em algumas áreas, eu vou colocar um pouquinho de branco também, ó. Igual nessas áreas aqui de cima, eu venho com um pouquinho de branco. Nessa partezinha aqui, pra dar um pouquinho mais de claridade, ó. Um pouco pra cá. Na pontinha, tá? Não vou colocar em toda a folha, senão ela fica muito clara também, né? Só nessas arinhas de cima mesmo. E um pouquinho aqui nessas folhinhas mais queimadas, ó. Esse ladinho aqui, um pouquinho mais pra cá. Essa aqui quase nada também, só mais a pontinha aqui. Tá, então feito esse processo, vou vir com o verde pistache novamente, passando aqui, ó. Esse processo também, depois que secar, né? Assim que secar mais, você vem retocando aqui, ó, com esse verde pistache. Um pouquinho grosso aqui. Eu vou distribuir aqui, fazer novamente. Se quiser fazer esse processo com o pincel filete, melhor também, ó. Ele vai ficar mais acentuado. Nessas veiazinhas aqui, você vem com um pouco de pistache, verde pistache, para acentuar um pouco mais. Pra cá. Deixa eu só tirar o excesso aqui de tinta. Tá? E vai repetir esse processo aqui embaixo também. Eu decidi vir com esse pincelzinho mesmo, também dá um efeito melhor. E aqui pra baixo. Esse processo é melhor fazer depois que secar bem, tá? Trovejando. Volta com um pouco de branco aqui no meio, ó. Pra dar uma acentuada nessa folhinha aqui do meio. Galinho, né? Vem até aqui embaixo. Tá? E, basicamente, a folha tá pronta, né? Vamos fazer esses raminhos agora. Que eu vou fazer também com o verde pântano. Aí, você pega o verde pântano, deixa ele bem diluído, tá? Vou colocar um pouco de aquarela silk aqui e volto pra gente fazer o raminho aqui. Fiz uma misturinha aqui com verde pântano e o aquarela silk, tá? E vou só passar aqui, ó. Fazendo essa voltinha da uva. É bom um pincelzinho bem fininho. E leva pra lá. E vem reforçando. Opa, acabou passando aqui, mas tudo bem.
vou fazer esse processo aqui de baixo também. Então, finalizado esse galinho também, basicamente a uva está finalizada, né? Conforme vai secando, você vai retocando os pontos de luz, tá? Na uva aqui também, né? Na folhinha e tá pronta, né? Aqui embaixo eu vou fazer uma sombrinha só com sépia, né? Porque aqui tá meio molhado, então eu vou evitar passar pra cá, tá? Mas aqui eu venho com sépia, tiro bastante o excesso aqui de tinta, né? E somente a sujeirinha mesmo eu vou vir distribuindo aqui na parte de baixo, ó. Que eu não quero fazer um fundo muito marcado, tá? Ó, deixa eu deixar um pouquinho pra cá. Aí você vem trazendo esse sépia, somente a sujeirinha mesmo, né? Até o finalzinho aqui, ó, do pãozinho. Se quiser, traz um pouquinho mais pra baixo aqui. Que depois eu vou pôr um barradinho aqui de renda, né? Então, não vou fazer tão, assim, fundo muito forte. E com esse sépia eu vou levando pra lá também. Como eu disse, esse processo de fundo fica a seu critério também, né? Se você quiser um fundo mais forte, mais elaborado, né? Você puxa mais na tinta aqui. Eu prefiro um fundinho mais suave assim, tá? Vem com a sujeirinha do sépia, ó. Pra cá também. Só um pouquinho. Vou distribuindo. Esse pincel, ele é maravilhoso para fazer fundinhos. Eu recomendo bastante, viu? Não vou levar muito pra lá, não. Só até aqui, mais ou menos. Um pouquinho só aqui embaixo. Pego tinta no pincel, tiro bem o excesso aqui. Venho fazendo só uma sombra aqui. Quase não dá pra ver no vídeo, né? Fica muito sutil mesmo. Tá? E essa sombrinha aqui também, eu vou continuar com esse azulzinho aqui, ó. Vou trazer um pouquinho esse azul até aqui só. Então, pessoal, a pintura está finalizada, né, desse projetinho. Ficou um fundinho simples, mas eu queria destacar mesmo os elementos aqui, né, o pão, o vinho e a uva, tá? Espero que você tenha gostado, né, que você consiga fazer na sua casa. Como eu disse, nesses lugarzinhos você vai retocando com branco, né, e conforme vai secando, vai retocando, tá? Então, agradeço pela sua visualização aqui, peço que se inscreva no canal, deixe seu comentário e te vejo nas próximas aulas então. Muito obrigada e até a próxima!